Quem levou você a fazer esse prefácio? Eu adoro farinha de mandioca. Aí você pode até ter uma vida agitada, mas viva cada coisa. Viva cada coisa no seu momento. Isso. Essa coisa da vida animal, vegetal, essa coisa das plantas, essas coisas. Como que você acabou de falar da manga? Tem a música de Gil, né? É Fazenda, né? Abacateiro, tu terás meu parceiro. Tem a época do abacate, agora tá tendo um pouco de abacate ainda. Tem a época da manga. Agora a mandioca tem o tempo todo. Uhum. É mesmo, né, velho? Tem o tempo todo. É mesmo, tem o tempo todo. Poxa. Ela só precisa que se respeite um pouco. Tem que sempre ter um ciclo, claro. Alguns ciclos, né? É. Você não pode arrancar a mandioca se tiver sem chover muito tempo, você não pode arrancar porque não dá para arrancar. Não dá para arrancar. Então tem que chover um pouco para você a terra amolecer, para você arrancar, para poder fazer a farinha. Mas esses pequenos ciclos eles são importantes, a gente tem que se adaptar a isso. Pode crer. É verdade. Então é essa coisa, né? Não sei, essa mensagem ela é importante. Desacelerar um bocadinho. Tá aqui no Capão tem um sentido, né? E tem um respeito com a mandioca, tá aqui com você. É. Um lugar como o Vale do Capão, se você que está escutando nunca veio aqui, você tem que vir, viu? Porque o negócio aqui é incrível. Mas um lugar como o Vale do Capão, ele tem uma coisa maravilhosa, que apesar de toda a tecnologia, apesar de todo mundo ter celular, apesar disso tudo, você sente a força da natureza. É muito, muito incrível isso aqui no Capão, sabe? Então, assim, você anda um pouco aí, se afasta um pouco, vai numa trilha. Não precisa você andar 3 dias, não. Você anda meia hora e você percebe que você está dentro de uma coisa muito maior. E você, assim, se você para pensar, você começa a sentir coisas. E essa coisa é a conexão. E o Vale do Capão propicia isso. Esse lugar propicia isso. É maravilhoso. Maravilhoso. Talvez o livro que dá a mensagem que é importante a gente se reconectar. Exatamente. Viver em reconexão. Valorizar, porque tem muita coisa preconceituosa com a mandioca, inclusive da medicina. Né? Antigamente, por exemplo, que a mandioca não se podia comer, que a mandioca não alimenta, que a mandioca é isso. Não é isso? Eu aprendi isso. É verdade, da nutrição, né? Que a mandioca não nutre. É fraca. É fraca. Assim, e no entanto é uma coisa maravilhosa. Apenas assim, não é conveniente que você coma mandioca pura todo o tempo. Pô, por favor. Aliás, não coma só arroz puro todo o tempo. Não coma só feijão puro todo o tempo. É importante que você traga diversidade ao seu prato. Bom, o posto de saúde aqui do Vale do Capão, antes da pandemia, depois da pandemia ficou mais difícil, mas com certeza vai voltar a fazer, tinha uma publicação que era chamada Cadernos da Saúde da Unidade de Saúde da Família de Caeté-Açu. E teve um caderno da saúde que era sobre as plantas que o povo do Capão comia antigamente e que hoje em dia estão sendo abandonadas. E eu me lembro que uma informação que tinha nesse caderno era que a gente está reduzindo a diversidade alimentar. Reduzindo muito, dramaticamente. Atualmente, apenas 12 alimentos são básicos em todo o planeta Terra. A alimentação de todos os bilhões de pessoas da Terra. E isso é uma coisa muito ruim, porque a diversidade traz maior quantidade de nutrientes. E minerais e tal. Isso. Eu vejo as pessoas agora, outro dia veio uma pessoa aqui que comia 10 ovos por dia. Sinceramente, 10 ovos por dia, velho. Inclusive, o ovo contém uma substância chamada colina, que é maravilhosa para o cérebro, mas é tóxica para rins e fígado. Então, você comer 10 ovos por dia pode vir, não estou dizendo que vai ser assim e pronto, pode vir a gerar lesão renal e lesão hepática. Por quê? Porque você deve pensar em termos de diversificar a sua alimentação. O ovo é uma coisa maravilhosa, mas vamos diversificar a alimentação. Vamos colocar outras fontes de nutrientes. Não ficar só em uma coisa. Não ficar só... Uma senhora idosa aqui do Vale do Capão, a filha me trouxe para uma consulta, porque ela estava broca.
Foi a que a filha me disse. Minha mãe está broca. E a própria senhora disse, eu estou muito assim, não estou lembrando das coisas, fico agoniada e tal, e tal, e tal. Aí quando eu fui ver a alimentação dela, era arroz e feijão todo dia. Ela não comia um legume, uma verdura, sabe? Aí eu disse, minha senhora, a senhora precisa aumentar a quantidade de coisa, seu prato tem que ser mais bonito. Aí ela, mas negócio de comer verdura é coisa ruim. Aí eu passei uma levedura de cerveja para poder ajudar o início, né? Que levedura de cerveja, na verdade, é uma comida. É mais do que um suplemento dietético, né? E insisti muito para ela comer diversificar verduras, um né? bocadinho mais. Rapaz, essa senhora, na outra consulta, 1 mês e meio depois, não estava mais broca. Ficou curada da broquidão dela. Por quê? Porque ela diversificou o prato. Aí ela ficou tão entusiasmada que fez uma hortinha, começou a me dar de presente couve, brócolis, cenoura, essas coisas. Não, é importante, né? E você fala também uma coisa importante, que o livro, se eu não me engano, você fala assim, que é um ato político, né? Que é... Pô, claro. O livro é um ato político. Aristóteles, ele dizia que o ser humano era um animal político, né? Era um animal social. Mas eu acho que se retraduz muito como social, mas não, é político. Político vem de polis, né? E polis é o que dava a cidadania na Grécia Antiga, né? Infelizmente, a gente acabou focando muito na cidade e deixando o campo recanteado. Mas qualquer atitude humana é política, mesmo a atitude apolítica. Uma pessoa que se diz apolítico, ele tem a política de não se meter na política, e isso ele está, inclusive, cometendo algum erro, porque ele entrega a política para pessoas que não têm nenhum interesse em melhorar a comunidade. Eu não acho que ser político seja necessariamente ser partidário. Eu, particularmente, prefiro não ser partido, eu prefiro ser inteiro. Então eu não defendo nenhum partido, mas eu gosto de focar em pessoas. Se essa pessoa é uma pessoa legal, interessada na melhoria da comunidade e tal, essa pessoa não importa qual é o partido dela. É claro que determinados partidos, claramente, são partidos que têm um foco em manter a dominação. Óbvio, isso existe, né? Então, uma pessoa que esteja num partido desse, ela pode ser uma boa pessoa, mas é uma pessoa equivocada, né? E também eu fico um pouco preocupado com os partidos em geral, que estão mais preocupados, mesmo aqueles que têm uma pegada mais social, estão mais preocupados em se manter no poder do que realmente com a comunidade. E também eu me preocupo muito, e isso para mim é um aspecto importante do livro, com o fato de que esquerda e direita, com todo respeito, têm medo do povo. Sabe? Porque o povo... Mas quando o povo assume, uau! Entende? Você tem uma resistência a essa exatamente, coisa muito forte. Uma resistência por medo. Entende? Meu Deus, não sou eu que vou salvar o povo. Não sou eu. É o povo que vai salvar o povo. Não é assim. Claro que eu não estou dizendo que a partir de agora a gente destrua toda a hierarquia. Não é isso que eu estou falando. Mas se alguém ocupa um determinado cargo que é mais central nos processos de relações, este alguém tem a obrigação moral, tem a obrigação educacional, tem a obrigação política de escutar o povo, de estar junto do povo. Essa coisa é importante, Áureo. Eu estava lembrando tem uma parte do livro e que a gente coloca, é uma experiência muito minha, né? A gente estava trabalhando num assentamento, os órgãos, né, do governo governamental fizeram uma casa de farinha fantástica, imensa, que era uma agroindústria, longe da sede, com o forno imenso, um extrator de fécula imenso, tudo imenso. E estava fechado isso tudo. E ficou fechado o tempo todo. E as mulheres, teve uma assembleia, e as mulheres principalmente reivindicando a construção de uma casa de farinha na Agrovila. Pequenininha. Porra, cara. Como é que trabalha com isso?
O que elas estavam reivindicando, na realidade, é uma casa de farinha ancestral. Não precisava ser essa coisa imensa. Elas não queriam produzir farinha para exportar para a China. Inclusive porque o assentamento estava vivendo um processo de desertificação. Era aí perto de Cachoeira e o sol estava virando areia. Não tinha nem como produzir essa mandioca toda. E se você insistisse em produzir essa mandioca toda, você ia aprofundar ainda mais o problema da sustentabilidade do assentamento. A mandioca está ensinando, as pessoas estão ensinando, você tem que ouvir as pessoas. Tá vendo? Ela Por quer. Isso que esse diacho desse livro é político, velho. É político, então ela não queria a casa de farinha da agroindústria que vai produzir toneladas de farinha para exportação, ou produzir fécula para lubrificar a broca de petróleo, ou produzir biocombustível. Ela queria o quê? Elas querem a farinha todo dia. E a farinha, eu acho que é uma coisa importante que a mandioca ensina pra gente. A farinha organiza as pessoas, né? A casa de farinha é uma coisa fantástica. A casa é um centro. Pode crer. Você pode não ter organização para nada, mas as pessoas se organizam para fazer farinha. Pode crer, velho. É incrível isso. É incrível. Agora, sobre aquela coisa de diversificação do prato, me bateu aqui agora uma coisa interessante. 2 neurologistas chegaram aqui em casa para me visitar uma vez e eles falaram de populações africanas que estavam apresentando dores nas pernas, dores de cabeça, e na continuidade apresentavam cegueira e paralisia. Das pernas. Então, eles são profissionais neurologistas, mas são pessoas muito curiosas e estudiosas, sabe? E um deles foi para a África estudar o caso e descobriu coisas interessantes. Ao retornar, é um pai e um filho. Eles ouviram falar de uma comunidade na Amazônia que estava apresentando a mesma sintomatologia. Então, o filho ficou trabalhando e o pai ficou sustentando, o filho ficou trabalhando para sustentar o pai, que foi para a Amazônia para fazer a pesquisa. E ele descobriu que a população comia basicamente mandioca. E, assim, eles trabalhavam na confecção da mandioca, então eles respiravam muito ácido cianídrico. Cianeto, E eles acabavam comendo também muita mandioca. Eles comiam mandioca com mandioca 3 vezes ao dia e eles não consumiam outras coisas praticamente. Não era uma comunidade indígena. Era uma comunidade que inclusive era um pouco afastada dos rios, então não comiam peixe, não comiam outras coisas e praticamente comiam mandioca. E tinha uma senhora aqui perto, num povoado aqui perto, que eu ia para esse povoado para atender a população e essa senhora se queixava de dor de cabeça. E, rapaz, eu suei para descobrir a causa da dor de cabeça. Como eu atendia pelo SUS, eu já recomendei a consulta com o neurologista, que também não descobriu a causa da dor de cabeça dela. E, rapaz, era assim, eu disse, meu Deus, não tem mais nada que eu possa fazer por essa mulher. Não sei por que ela está com essa dor de cabeça. Aí os caras me falaram isso. Tem uma mulher em tal lugar que nós passamos por lá e ela tem muita dor de cabeça, ela vive o tempo inteiro dentro de uma casa de farinha. Aí, a outra vez que eu fui na comunidade para atender, eu procurei ela e disse, olha, 2 médicos vieram aqui. E eles são bom mesmo, porque tem isso, o povo, claro, o povo não escuta. O pessoal da cidade é que come uma coisa sem ler o rótulo. Que come uma comida sem saber qual é o caso daquela comida. Mas o pessoal da roça, ele quer saber a idoneidade das coisas. Então ela não conhecia aqueles 2, então ela não acreditou assim muito, mas ela me conhecia muito bem. Aí eu reiterei para elas o que eles tinham falado. Ela disse, tá bom, assim que eu terminar de passar essa mandioca que meu marido plantou, eu vou parar. Eu disse, não, você tem que parar agora. Mas sabe, né? Ela é teimosa e parou depois e não tem mais dor de cabeça. Ela faz mandioca, continua fazendo, mas não naquele pique, naquela coisa que ela... Acelerado. Em África... Também ela precisava vender mandioca. Em África você tem uma doença, é o Konzo, né? Não sei isso. O Konzo é que dá paralisia nos membros inferiores e a paralisia do Konzo é irreversível. Que é o consumo da mandioca, como você falou, inalando, mas também cozinhar... Porque as pessoas... cozinhar... E comer, porque eles não... Com aquela água.
Cozinha e come. Mixe, não faz. Não tira o. Porque aí é a questão da Nossa. perda. Porque na realidade a mandioca foi levada para a África pelos portugueses no século XVI. Isso. O interessante é que aqui no Brasil você tem pouco, você não tem conzo. Pessoas que ficaram paralíticas pelo Porque consumo eles da não mandioca. tiveram a experiência dos indígenas com a mandioca. Então, esse conhecimento do lidar com a mandioca é fantástico. Então, essa coisa é importante. Eita, que o vento tá bravo. Você tem que conhecer, porque é a tecnologia. É uma tecnologia que tem 10 mil anos. Você faz mandioca, farinha hoje da mesma forma que se faz há 10 mil anos. A mandioca está na origem da agricultura no planeta. Rapaz. Você tem 10 centros de origem da agricultura no planeta e 2 são no Brasil. Quando você abre o Google, mesmo? quando você abre o Google e pergunta, ele vai dizer que ele surgiu no Crescente Fértil. Isso, claro, claro. Mas aqui teve 2 centros de origem da agricultura e um desses centros é mandioca, em Rondônia. Uau. Pô, mas... Se descobriu secadores de mandioca na Avenida 7 em Salvador, com 2.000 anos, da tradição Tupi-Guarani. Peraí, na Avenida 7. Avenida 7 em Salvador. Quando foram fazer um edifício, encontraram? Não, ali na rua, na Avenida 7, eles fizeram as escavações. Não sei se você for lá agora, tem uma espécie de camelódromo, eles cavaram ali, não é lembrado? É isso. Aí eles descobriram, são vários artefatos da tradição Tupi-Guarani. Esse material está sob a guarda da UNEB, uma parte sob a guarda da UFBA, que o IFAM ele cataloga e tal, e dá a guarda para essas instituições. Que interessante. 2.000 anos. E eu que estou falando isso é importante porque essa tecnologia está na gente. Então você não vê problemas de conzo. Pode crer. Nas Américas. Porque e lá tem você tem essa experiência. A gente, inclusive, eu trabalhei muito com a comunidade quilombola. Aliás, trabalho com a comunidade quilombola, não trabalhei. E toda a comunidade quilombola que eu conheci é afro-indígena. A presença indígena em todas as comunidades que eu trabalhei é muito forte. Uau. E a mandioca é o grande exemplo disso, né? É a grande evidência disso, melhor dizendo. Todas elas trabalham com mandioca e não se dão mal com a mandioca. Nem nessa perspectiva de estar respirando. Porque eles desaceleram. Você faz farinha. Claro, faz para o uso da comunidade. Aí tem aquele período que rola isso, que vai todo mundo para lá e fica fazendo. E depois para. Você sabe o que é? Plantio. Você sabe que a primeira embalagem a vácuo do planeta foi desenvolvida na Amazônia pelos Tupinambá? Eu vi isso em uma postagem de um indígena. É o paneiro de farinha. Cara, que interessante. É uma folha especial, você coloca, né, de palha, veda, bota a mandioca, a farinha quente ali, não tem problema não. O plástico é que você não pode colocar quente, né? Bota ali, encolhe o plástico e você pode colocar dentro d'água e ela dura 4 ou 5 anos. Ele encolhe a folha. Sim, como encolhe o plástico. Porque é diferente do plástico. O plástico você não pode colocar quente. Porque senão danou-se. Danou-se, mas a folha não. Você coloca a farinha quente, a farinha faz isso, fecha o paneiro, porque por isso é que a farinha é de guerra, que aí você pode ficar 2, 3 anos com a farinha guardada. Então aí não tem tecnologia aí, Áureo. Isso é uma tecnologia. Esse povo é ignorante, Áureo. Claro, claro. O pior é que, graças a Deus, que esta tecnologia está preservada. Está sendo divulgada e tal. Mas muita tecnologia dos idosos estão morrendo com os idosos. Estão morrendo. É uma pena. Áureo, você fala, né? Cita Paulo Freire e fala no esperançar. Como o legado freiriano dialoga com a proposta do livro sobre a mandioca. O que é esperançar, lendo Quem Tem Mandioca Tem Tudo. É que o Paulo Freire, ele criticou a palavra esperança por ser uma palavra que é muito passiva. Eu fico esperando. Aí ele preferiu esperançar porque dá a ação verbal. Então, ele traz essa coisa de que ter esperança não é ficar parado, é agir no sentido de que aquilo que a gente propõe como uma solução aconteça. Eu acho isso muito lindo de Paulo. E o livro eu acho que fala isso. Mas né? o livro é isso. É isso, não é ficar esperando, não é denunciar somente, não é. Mas é que a gente pode. Eu acho que a gente está falando muito com as meninas, né? A gente tem que, de certa forma, atuar, agir
A gente também é agente nisso, a gente vai ajudar e está trabalhando para salvar o mundo também. Claro, claro. Mas o bocadinho que a gente faça é importante. Isso que você falou, isso é o principal de tudo, sabe? Eu não vou ficar só denunciando. Eu entendo que a denúncia é algo importante, mas além de denunciar, eu preciso propor soluções. Assim, o mundo está terrível. E poucas pessoas negam isso, essa é a realidade, sabe? Se for comparado com todas as pessoas do mundo, né? O mundo não está fácil. E tá bom, tá certo. Eu já sei que existe criminalidade, eu já sei que existe um bocado de coisa ruim. E o que é que eu vou fazer com isso? Qual vai ser a minha contribuição? Eu não posso esperar que os políticos resolvam tudo. Se eu não atuar, as coisas não vão mudar, porque é a pessoa, é o povo quem vai realmente fazer. E eu falo muito isso para as meninas e os meninos do curso de design, né? Então, é você trabalhar na profissão, trabalhar no trabalho, pensando nessa coisa. Com essa visão. Qual é o bocadinho que eu posso fazer? Um pouquinho que eu posso fazer para mudar o mundo. Porque senão, pode crer, não tem sentido a gente estar aqui. Pois é, e eu tenho 72 anos de vida. Eu tive um par de pais, minha mãe e meu pai, foram pessoas que eles se dedicaram a cuidar dos filhos. Mas eram pessoas que, a qualquer momento, qualquer hora que eu pensasse, eles estavam ajudando alguém. E os filhos todos têm essa tendência. E eu posso dizer que esse pouquinho que a gente faz tem uma resposta social. Esse pouquinho que a gente faz. Então a gente vem, faz uma coisinha aqui, uma coisa, essa coisa reverbera, e há uma mudança. Nessa minha vida que foi longa, né? 72, que foi, não, está sendo, graças a Deus. Deus do céu, está sendo. Essa minha vida que está sendo longa, me dá essa resposta, sabe? Coisas boas que eu fiz reverberaram. Eu também, coisas boas que eu fiz reverberaram. Embora ele seja bem mais jovem. Olha, você cita no prefácio as plantas que são discípulas da mandioca. Poderia aprofundar essa ideia de convivência entre as plantas? Você já falou sobre isso, né? Sim. E aprendizados possíveis dessa relação. A gente falou que as plantas se comunicam, né? Você falou os fungos. E é interessante, sabe, rapaz, que como explica muito bem Stefano Mancuso, tem um outro livro também, A Vida Secreta das Plantas, que é muito bom. Eu esqueci agora o autor. Também ele é alemão, e os alemães têm umas palavras difíceis, né? Mas assim, mas o Stefano Mancuso, eu acho que ele é mais aprofundado ainda. E ele mostra assim como não precisa ser a mesma espécie de planta para se comunicar e se ajudar. Não. Essa é a grande coisa. Tem uns que não são muito amigas também, né? Claro. É como a gente. Tudo isso acontece. Mas o fato é que quando você, por exemplo, planta uma mandioca perto de uma outra planta, via de regra, a mandioca, o aipim, estimulam o crescimento de outras plantas. Que coisas extraordinárias. Quem trabalha com agrofloresta... Sim, quem trabalha com agrofloresta sabe disso. Usa a mandioca, a planta, a mandioca. Ela está no início, inclusive os indígenas fazem isso. A mandioca está no início de qualquer floresta. Quando você vai plantar a floresta, a mandioca ela entra como agente. Eu vi isso com os indígenas. Eu tive agora no Pará uma mulher que ela não se identifica como indígena, mas era descendente e tal. Aí conversando com ela, não, a gente está fazendo um roçado de mandioca aqui, explicou. Mostrei para ela uma mandioca que nasceu do nada, né? Falei, e essa mandioca aqui? Não sei, eu não plantei aqui não, mas nasceu. Olha a mandioquinha ali. Aí eu conversei com ela, vou fazer o roçado e tal. E aqui, que é o fundo da casa, eu não vou mais plantar mandioca. Tem o que aí? Não tem essa planta que nasceu sozinha, tem essa que eu plantei, tem aquele pé ali de abacate que eu coloquei, fui eu que plantei, mas tem um pé de não sei o que. A floresta está se formando ali. Mas quem criou aquelas plantas todas foi a mandioca. A mandioca cria a planta. Rapaz, que coisa maravilhosa. Que planta é essa que cria a planta? Que alimenta os seres humanos, que alimenta os outros seres não humanos, né? Os animais, que convive com os fungos de maneira harmônica e com cumplicidade. É mesmo, velho.
Pode crer. Essa é uma coisa bonita, essa palavra que você usou, que precisa ter, sabe? Que, assim, a humanidade, segundo Leakey, no livro belíssimo, belíssimo, A Evolução da Humanidade, que foi publicado pela Melhoramentos e Universidade de Brasília, ou de Brasília ou de São Paulo, agora deu coisa, ele comenta que a humanidade, ela não sobreviveu por causa da competição. A cooperação. Por causa da cooperação que ela sobreviveu. Porque nós, os seres humanos, os nossos antepassados, eram fracos em relação aos outros seres. Então nós aprendemos a cooperar e isso fez a sobrevivência da humanidade. E isso é um exemplo das plantas. Porque a gente tem uma coisa de ver as plantas competindo por luz, competindo por não sei o que lá. Não estou dizendo que isso não existe. Sim. Mas existe mais ainda cooperação. Existe cooperação. Na floresta, o que mais impera... do que competição. O que impera na floresta é a cooperação. Exatamente. É uma cooperando com a outra. Você tem, na realidade... Porque a floresta, no caso, a natureza, é dinâmica, né? Uma vez eu li num manual, tem uma coisa no sul da Bahia que eles inventaram, que é uma tal de cabruca, que eu não acredito que existe, eu acho que não existe. Que aí eu vi lá no manual que é uma agrofloresta estática. Eu falei, vixe Maria, eu tô perdido. Estática? Estranho. Como é que pode ser uma floresta? Porque a agrofloresta é uma floresta. Só muda e bota o agro na frente. Como é que você pode ter uma floresta estática? Floresta é em movimento o tempo todo. Tanto pela ação dos seres humanos, como a ação das forças da natureza, pela ação dos animais. Eu vou falar uma coisa... Tudo é transformação o tempo inteiro. É transformação, inclusive pela ação humana. Então, muitas vezes você precisa de uma canoa. Aí você derruba uma árvore e você derruba o guarandi, que é a madeira que faz a canoa de um tronco só, que só vive até os 50 anos. Depois disso ela tomba por si própria. Uau! Mas se não tombar, você corta, não tem problema. O terreno aqui onde eu fiz minha casa é um terreno bem fraco, sabe? Porque ele é pobre, ele tem, assim, essa profundidade. O horizonte fértil dele é um palmo. É muito pequeno. E depois tem um solo que chama laterítico, que é difícil, a raiz não entra, sabe? É bem assim. Aí eu tenho uma área ali que não nascia nada. Nada. Eu tinha plantado várias coisas, nada. Aí eu disse, poxa vida, eu quero botar minha bananeira aqui. Quero plantar banana aqui. Porque eu sou louco por banana. E, pô, velho, né? Eu quero ter banana em abundância. Aí eu chamei um amigo aqui, um nativo daqui do Capão mesmo. Aí ele olhou o lugar e disse, vai dar banana boa. Eu disse, mas eu já plantei banana aqui e não aconteceu nada. Ele disse, mas vai dar boa, você só tem que juntar o cisco. Eu disse, rapaz, porque cisco aqui para o povo do Capão é... Quando você vai capinar um lugar, fica aqueles bagaços, quando você roça, aquele bagaço todo. Ele disse, jogue tudo que você tiver de cisco nesse lugar. É uma compostagem. Exatamente. Em linguagem mais científica. Assim, a compostagem. Se for um agrônomo, eu faço uma compostagem aí. Exatamente. E aí eu realmente, rapaz, comecei a jogar duro. Rapaz, a produção de banana é absurda. Inclusive ele disse para mim, véi, deu muito mais rápido do que eu esperava. Ele mesmo, sabe? E eu acho isso lindo. Ele me disse uma coisa que todos nós devemos aprender. Todos nós, médicos, agrônomos, engenheiros, professores, ele chegou para mim e falou assim, Doutor Áureo, o senhor é da caneta, eu sou da enxada. O senhor tem que me escutar. A gente precisa aprender isso, velho. Mas esse aprendizado, mas a gente precisa ter muito humilde às vezes para entender. Sim, claro. E precisa ouvir também a voz da natureza, prestar atenção, refletir. Isso. Ainda bem que eu optei por morar no Capão. Porque a minha arrogância intelectual caiu, desabou, velho, sabe? Nesses anos todos. Você tem que aprender as coisas. Tem que estar atento. Por mais conhecimento que eu tenha, o velho Anísio, um senhor que tinha aqui no Capão, já infelizmente falecido, um homem de uma inteligência extraordinária, um garimpeiro e agricultor, ele me ensinou coisas de medicina que eu guardo até hoje e receito, sabe? Assim, ele me dizia, ó, quando eu tenho isso, eu faço isso. Eu anotava. Porque ele me ensinou e eu uso até hoje, entende? Foi ele que me introduziu no uso do mastruz para tratamento de entorses, pancadas e outras lesões, sabe?
E ele me deu a dica, como foi, a experiência dele, e eu aprendi. E assim também, como é que eu não vou aprender com Dão? Ele é da enxada e eu sou da caneta, entende? Eu gostaria de ser um pouco mais da enxada, mas vários fatores, inclusive econômicos, me obrigam a estar mais na caneta do que na enxada. Mas pelo menos eu estou indo todos os dias para a roça para aprender um pouco. Por outro lado, a gente tem que reconhecer o valor da coisa científica, né? Já mencionei aqui, inclusive, é importante a ciência. Mas, por outro lado também, às vezes a gente complica as coisas, né? Uma vez eu atendi uma mulher que ela tinha uma dor de cabeça miserável. Aí ela disse que ela ficou satisfeita porque com um médico que descobriu, deu o diagnóstico, que era cefaleia idiopática. Quer dizer, em medicina, idiopática significa eu não sei o que é isso. Quando eu dou o nome de idiopático é porque eu não sei o que é. E cefaleia é outro nome de dor de cabeça. Quer dizer, por favor, ele apenas batizou, mas ele não diagnosticou. Mas ela ficou pelo menos satisfeita que ela sabia que ele tinha uma tal de uma cefaleia idiopática. E eu perguntei, e ele contribuiu para você ficar boa? Não. Então, quer dizer, o diagnóstico pode ser uma coisa muito importante, ou usar uma terminologia científica pode ser muito importante, mas o que é mais importante é o resultado. É o resultado. Isso aqui é a coisa, né? Assim, este livro me parece que é um livro que merece ser lido por técnicos, por pessoas que têm uma visão mais científica, e é ótimo, mas também ele me parece que pode ser lido por pessoas assim, que não têm essa visão. Isso me importa muito. Porque um livro que é político, um livro que fala de cultura, não apenas cultura agrícola, um livro que contextualiza essa coisa maravilhosa que é uma planta com essas peculiaridades, com essas características tão extraordinárias, esse livro tem que ser lido por todo mundo e não apenas pelos técnicos. Então, reconhecendo o valor da técnica e de uma linguagem, a linguagem científica ela tem uma vantagem muito grande, que ela é precisa. Nem sempre, mas ela se propõe a ser precisa. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Mas, a par dela, é necessário uma linguagem poética, uma linguagem popular. Por quê? Porque a poesia é aquilo que toca o coração. É aquilo que faz com que o indivíduo se proponha e invista na mudança. E os técnicos são essenciais e estão dando uma contribuição extraordinária, como você que é técnico, seu irmão é técnico, e fizeram esse livro. E estão dando uma contribuição extraordinária. Porém, é necessário balizar e batizar isso pela bondade que nos traz a poesia. A gente agradece, né? Esse foi o nosso primeiro podcast. A gente vai fazer uma montagem e mandar para você dar uma olhada antes. Não precisa não. Quer dizer, eu vou querer olhar um podcast, sim, óbvio. É o primeiro número, né? O lançamento do podcast. Uhum. E isso aí é importante pra gente. Foi muito importante estar aqui, a gente agradece, né? Ah, Maria, adorei. Foi importante, mas é isso aí então. Você assistiu a segunda parte do primeiro episódio da série Que Tem Mandioca, Tem Tudo. Uma produção dos estudantes do TED Design e Sociedade, componente curricular do curso de bacharelado em Design da UNEB. Nos próximos capítulos, vamos dar asas à imaginação, adentrando as páginas do livro Quem Tem Mandioca, Tem Tudo.